E o ano já começou com o Bitcoin batendo quase 45 mil dólares, um valor mais alto do que qualquer valor que o Bitcoin tenha alcançado em 2022. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre a perspectiva para os próximos dias e também vou estar analisando o mercado americano que está caindo hoje. Teve um dado que assustou um pouquinho os mercados. Também vou falar aí da análise de sentimento e da notícia que fez o Bitcoin disparar ontem, dia 1º de janeiro de 2024. Então bora lá. Mas antes de continuar, galera, não deixe de se inscrever aqui no canal Criptográfico. Ative o sininho para receber as notificações, deixa o like para dar aquela força. E outra coisa que eu queria falar com vocês, para quem não viu minha mensagem, feliz ano novo a todos os seguidores aí do canal. Esse ano acredito que a gente vai ter um ano muito bom para fazer aportes aí no mercado de criptomoedas, visando o prazo aí de um ano, 2025. Eu vou fazer um vídeo falando só disso, mas esse ano tem tudo para ser um ano muito bom, galera. Bem, mas vamos aqui falar do que interessa, né? Bitcoin, o que está acontecendo, Tainan? Bitcoin está indo para onde aqui, tá? Galera, Bitcoin parece mais uma vez ter rompido aqui um outro triângulo simétrico. Tá? Vocês sabem que eu não gosto muito desse padrão, porque é muito comum ele falhar, né? Mas se a gente considerar aqui só o alvo desse triângulo simétrico que ele pode ter rompido para cima, teríamos alvo para o Bitcoin ali na região de aproximadamente 52 mil dólares, que eu tenho minhas dúvidas se ele vai conseguir ir, tá? Pelo menos no curto prazo, viu, galera? Eu tô falando aí nos próximos dias, eu tô um pouco de dúvida se ele vai conseguir bater lá nos 52 mil dólares, tá? Porque, galera, é o seguinte, a gente tem que ver aqui que temos um nível importantíssimo da retração de Fibonacci ali em 48 mil dólares, tá? Podemos até arredondar para 49 mil dólares, mas enfim, galera, que a região ali dos 48, 49 mil dólares tende a ser uma região de resistência muito forte. Isso porque esse ponto aqui de 61% da retração de Fibonacci, ele tende a ser um ponto muito que segura o mercado na maioria das vezes. Tá? Quando o mercado caiu e depois ele sobe, ele tende a ser um ponto onde o mercado pode fazer um pivô de alta. Então a região ali dos 48, 49 mil dólares pode segurar e talvez por isso a gente não veja o Bitcoin indo buscar esse alvo que eu mostrei para vocês aqui nos 52 mil dólares, tá? Além de que, como eu já disse, o triângulo simétrico é um padrão bem falho, tá? Acontece muitas vezes e muitas vezes ele rompe e não continua, tá? Mas enfim, galera, Bitcoin subindo e a perspectiva, na minha visão, é dele bater 48 mil dólares, pelo menos até a próxima semana, tá? Até o dia 8 ou dia 10. Então, agora está no dia 2 de janeiro, então acredito que lá para o dia 10 ou dia 9 a gente pode ver sim o Bitcoin chegando ali nos 48 mil dólares. Tem tudo para isso acontecer, tá? Vai acontecer? Pode não acontecer, viu, galera? A gente tem que lembrar que a gente está no mercado de renda variável. As coisas nem sempre saem como a gente espera, tá? Geralmente essas coisas acontecem aí, acontece algum evento inesperado e muda tudo, tá? Não estou dizendo que vai, mas só para vocês terem noção. Então, se vocês forem abrir uma posição comprada aí, coloca um stop para evitar problemas, para evitar prejuízos, tá? E na minha visão, galera, esse movimento de alta em pleno dia 1º foi causado por esse senhor aqui. O Mike Novogratz, eu acho que é assim que fala, parece um sobrenome russo, né? Ele é o CEO da Galaxy Digital e ele fez um post ontem no Twitter, dia 1º de janeiro. Feliz ano novo, Happy New Year, Big Things Coming. Ele estava querendo dizer coisas grandes estão vindo, tá? Em referência aí à possibilidade de ETF de Bitcoin, que provavelmente existe uma expectativa enorme dele ser aprovado na semana que vem, tá? Então esse post dele aí fez o mercado ficar em suspense, né? Teve 203 mil visualizações, muita coisa aqui no Twitter, tá? E o Bitcoin disparou ali imediatamente, tá? Ele é uma pessoa importante, tá envolvido nessa questão de ETFs, de Bitcoin, coisas importantíssimas que mexem muito com o mercado e isso aí deixou tudo alegre, o Bitcoin voou e mesmo hoje a gente está tendo aí as bolsas americanas performando mal, a gente está vendo o Bitcoin subindo por causa disso, pelo menos é a minha visão. Mas o ano não está começando muito bem para o mercado americano, que subiu durante todo o ano de 2023. 2023 foi um ano de alta no mercado americano. A bolsa americana, no caso o índice SP500, galera, ele está próximo do seu topo, que foi lá no final de no início de 2022, está 2 anos atrás. Lá em janeiro de 2022, o Bitcoin, o SP500 fez um topo ali nos 4.800 aproximadamente, e agora ele está em 4.734, galera. E ele está corrigindo. Eu atribuo esse movimento de correção à realização de lucro, tá? A gente tem que lembrar que subiu ali durante o ano de 2023 inteiro, e principalmente a partir de novembro, né? O mercado americano
passou a subir de forma praticamente reta, tá? Então é normal, depois que sobe muito, pessoas realizarem lucros, e a gente tem que lembrar o seguinte, tá? A gente está começando o ano, a gente tem rebalanceamento de carteiras agora. As últimas semanas ali de dezembro, principalmente as 2 últimas semanas, não estavam tendo negociações, né? Tava todo mundo de recesso, passeando, e agora as pessoas voltaram e o mercado americano também voltou, tá? Essa correção pode ser uma realização de lucro, pode ser uma realocação de carteiras, tá? Afinal, a gente ainda tem os juros muito altos lá nos Estados Unidos, então as pessoas que lucraram aqui com esse movimento de alta do SP500 podem estar alocando um pouco para a renda fixa, tá? Porque a renda fixa, ela é mais segura nesse momento, né, ainda, e a taxa de juros nos Estados Unidos, ela ainda está alta, apesar da queda que vai ocorrer, esperada esse ano de 2024, ela ainda pode ficar acima de 4,5% por todo o ano, tá? O que é um patamar alto. A gente tem uns juros lá nos Estados Unidos na casa dos 3, 2%, me desculpa, a inflação na casa dos 2, 3%, enquanto que você tem uma taxa de juros que está na casa aí dos 4,5%, né? Agora está mais de 5%, vai ficar uma boa parte desse ano acima de 5% e vai fechar acima de 4,5%, pelo menos essa é a projeção. Então assim, ainda compensa muito manter o dinheiro parado lá na renda fixa dos Estados Unidos para quem tem muito dinheiro, porque é um ganho garantido, você ganha acima da inflação, tá? Então eu acho que a gente ainda não tem um ano maravilhoso para as criptomoedas e para os ativos de risco e continua compensando para os grandes investidores deixarem uma boa alocação, tá? O pessoal pode estar realizando lucro aí e movendo uma parte do dinheiro que ganharam para o mercado mais seguro. Hoje o dia também não começou muito fácil para os mercados, né? O primeiro dado macroeconômico importante do ano que a gente teve hoje foi o PMI industrial relativo ao mês de dezembro. E, galera, a expectativa do mercado era que viesse 48,2. Veio 47,9, galera. Isso aqui é abaixo da expectativa, tá? Bem abaixo, diga-se de passagem. O anterior veio 49,4, a projeção desse era 48,2 e veio 47,9. Isso é péssimo, galera, principalmente levando em consideração que a gente está aqui olhando o PMI de dezembro, que é um mês em que a economia costuma se acelerar, tá? Geralmente dezembro é uma época aí em que as pessoas consomem mais, né? Principalmente bens de consumo não duráveis, né? Comida, enfim, as pessoas gastam mais, as pessoas viajam mais, e mesmo assim o PMI industrial de dezembro, ele decepcionou e muito, galera. PMI vindo abaixo de 50 já mostra contração ali, o índice dos gerentes de compra, né? Mostra que os gerentes de compra estão comprando menos, tá? Tá tendo uma diminuição e um decrescimento. E além de decrescimento, a gente está tendo um decrescimento bem rápido, mostrando a economia dos Estados Unidos perdendo tração, o que, na minha visão, indica que a gente pode sim ter uma leve recessão nesse ano de 2024 nos Estados Unidos. Não estou falando de recessão absurda, não estou falando nada disso, que vai ser uma coisa pavorosa, que a economia dos Estados Unidos vai parar, que vai ser algo parecido com o que teve na Covid, nada disso, tá? Mas que a atividade econômica dos Estados Unidos está desacelerando, está, e o setor industrial americano está sentindo isso muito. Essa semana, galera, a gente vai ter aí muitos dados macroeconômicos, tá? Amanhã a gente vai ter PMI industrial e ISM do mês de dezembro, a gente vai ter oferta de empregos Jobs e atas da reunião do FONC, tá? As atas da reunião do FONC, pessoal, é basicamente o Fed dando as justificativas nesse documento, a ata, ele divulga ali as justificativas, é um resumo do que levou eles a terem a decisão de manter os juros na última reunião passada, tá? O mercado costuma olhar, mas geralmente esse documento ele só traz dados aí que já são conhecidos. Na quarta-feira, mais dados do mercado de trabalho, variação de empregos privados, ADP, e pedidos iniciais do seguro-desemprego também, tá? PMI do setor de serviços. Então, a semana cheia de dados do mercado de trabalho. O dia mais importante em termos de dados macroeconômicos, na minha opinião, é a sexta-feira, dia 5 de janeiro, às 10h30 da manhã, a gente vai ter a divulgação do ganho médio por hora trabalhada. Esse dado é extremamente importante. Relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, expectativa de 163 mil, vamos ver como vai vir. E a taxa de desemprego, galera. A gente também vai ter o PMI e ISM de produtos não manufaturados. Então, assim, sexta-feira é o dia mais importante, os dados de sexta-feira eles vão resumir esses dados que a gente vai ter a semana inteira, tá? E não adianta, galera, a gente tem que ver como vão vir as coisas. Se a gente começar a ver a economia dos Estados Unidos perdendo força muito rápido, pode ser que o mercado mude de narrativa, tá? Porque na maior parte do ano de 2022,
dados macroeconômicos mostrando a economia dos Estados Unidos perdendo força, desculpa, em 2023 e 2022 também, dados que mostravam a economia dos Estados Unidos perdendo força eram bons para o mercado, faziam o mercado subir. Por causa que a narrativa que o mercado comprava é que isso indicava que a inflação estava caindo, que o Fed não iria precisar subir mais os juros, tá? Pode ser que essa narrativa mude, tá? Principalmente depois da reação de hoje. A gente viu um dado vindo ruim mostrando a economia perdendo força e o mercado não parece ter reagido muito bem, tá? Então, essa é a minha opinião, galera. Eu acho que sexta-feira a gente vai ter uma visão e isso aí pode dar uma direção para o mercado americano pelo resto de janeiro. Temos que lembrar que o mercado americano ele acaba dando direção também para o mercado de criptomoedas, tá? Não podemos também deixar de olhar a análise de sentimento do Bitcoin. E o que a gente vê aqui é o seguinte, galera. Nessa subida de hoje aí, a gente teve uma diminuição, a gente teve a taxa de funding oscilando muito, mas o mais importante, a gente viu aqui o Open Interest subindo de forma consistente ao longo do dia e o Long Short Ratio caindo, tá? E o Open Interest, apesar aí de ter tido algumas liquidações, ele permanece alto. Tal que indica que a gente tem um mercado mais pesado apostando na queda, o que na minha visão dá sustentação para o Bitcoin continuar esse movimento de alta e subir mais um pouco, tá? Pelo menos até os 48 mil, eu vejo uma probabilidade altíssima de o Bitcoin ir aí nos próximos dias, tá? Então, a gente está tendo tudo aqui confluindo para o Bitcoin ir nos 48 mil, galera. Quando a gente olha aqui, Long Short Rate, Open Interest, tudo indicando aí que o mercado pode subir mais. A gente tem o ETF aí, alguma resposta que deve sair na semana que vem, então o mercado está ansioso e o mercado está subindo aí nesse boato desse ETF. E também temos o gráfico ali com o triângulo simétrico sendo rompido para cima, indicando os 52, né, que eu tenho minhas ressalvas. Mas então assim, galera, o que eu tô vendo é tudo confluindo para o Bitcoin subir nos próximos dias. E aqui também, galera, não podemos deixar de olhar o Liquidation Rich Map da Highblock. A gente consegue ver aqui uma que parece que pegou bastante liquidez que estava acima, né? Nos últimos dias, essa fala dele, do diretor da Galaxy, ela veio justamente no momento que o pessoal estava apostando ali, ou muita gente seria liquidado se o mercado fosse para a região dos 44 mil dólares. A gente também vê aqui alguma liquidez abaixo ali na região dos 41, mas uma dica que eu dou, galera, se o Bitcoin subiu, essa liquidez que mostra aqui abaixo, ela pode não existir mais, tá? A gente está falando aqui de pessoas que estavam apostando na alta e o mercado subiu, tá? Se isso aconteceu de fato, muita gente pode ter colocado dinheiro no bolso, embora uma parte dessa liquidez apareça aqui depois do mercado já ter subido, né? Mas enfim, a gente vê liquidez acima também na região dos 46 mil dólares. E essa liquidez que está acima, ela indica que tem bastante pessoas que estavam apostando na alta e estão presas. Se o mercado subir mais um pouquinho, essas pessoas serão liquidadas, tá? Então é uma situação complicada. Então assim, a gente vê que tem combustível para subir e para cair a gente tem dúvida se há combustível, tá? Então, para mim esse mapa de calor aqui também reforça aquela visão de que o Bitcoin pode subir aí nos próximos dias, principalmente ali para a região dos 47, 48, tem combustível, eu vejo possibilidade. No mais, galera, vou mantendo vocês atualizados aí e, novamente, desejo um excelente ano de 2024 para todos vocês. Felicidade, saúde para vocês, para os seus familiares e que as altcoins subam, que nós conseguimos aí bastante lucro nesse mercado de criptomoedas. Até mais, tchau!